Hoje vamos para Atlanta, no estado da Geórgia, em outubro de 2019. Alexis Crawford, de 21 anos, estava no último ano da Clark Atlanta University e já se preparava para a formatura e para as celebrações que viriam. Sua família e sua fé significavam tudo para ela. Alexis cresceu em uma família grande e unida, 5 irmãos, 4 irmãs. Ela era especialmente próxima dos pais. Os que a conheciam diziam que ela sempre passava confiança, conquistava tudo com esforço e enfrentava qualquer dificuldade sem recuar. Ela era descrita como atenciosa, gentil e cheia de vida. Alexis tinha princípios firmes, muito influenciados por seu pai, Bobby, que atuava na área da segurança pública. Não é surpresa que ela tenha escolhido uma carreira voltada à justiça. Seu desejo era ajudar pessoas e transformar a sociedade. Ela morava fora do campus com Jordan Jones, uma colega da mesma idade com quem tinha uma relação muito próxima. Alexis a considerava sua melhor amiga. Jordan conhecia bem a família de Alexis e costumava passar datas comemorativas com eles, como o Dia de Ação de Graças e a Páscoa. Para quem via de fora, essa convivência parecia ideal. No dia 30 de outubro, por volta das 3:30 da tarde, Alexis fez uma chamada de vídeo com sua mãe, Tammy, e sua irmã Mônica. Ela estava animada, sorria e fazia piadas. Mais tarde, Alexis pediu a Mônica para enviar um valor pelo aplicativo Cash App. O pai aprovou a transferência e o dinheiro foi enviado. À noite, pouco antes das 9, sua irmã Alexandria mandou uma mensagem perguntando o que ela faria naquele dia. A Semana dos Formandos estava começando, um período cheio de festas e eventos, mas Alexis respondeu de forma curta: nada. Às 9:03, ela publicou algo no Instagram e cerca de 20 minutos depois ainda respondeu em um grupo de mensagens. Depois disso, silêncio total. Na manhã seguinte, ela continuava sem dar notícias. Isso era muito fora do normal. Alexis sempre mantinha contato com a família, às vezes até de hora em hora. Agora, seu celular ia direto para a caixa postal. No dia 1º de novembro, ela não foi à aula e depois também faltou ao trabalho. Isso simplesmente não combinava com seu jeito. Alexis nunca faltava sem justificar. A família ficou em alerta. Algo claramente estava errado. Ela foi oficialmente considerada desaparecida. Do Centro Universitário de Atlanta está conosco a repórter Naima Abdullahi. Naima, o que se sabe até agora? Sheba, a família e os amigos de Alexis Crawford estão desesperadamente pedindo ajuda. É muito importante para eles saberem que ela está bem e têm esperança de que ela volte para casa em segurança. O que aconteceu veio à tona pela primeira vez ontem e aqui está o que se sabe até agora. A polícia de Atlanta confirmou que foi registrado um boletim de desaparecimento de uma estudante do último ano da Universidade Clark Atlanta. Segundo o irmão dela, a última vez que Alexis Crawford foi vista foi na quarta-feira, 30 de outubro. Ela é natural de Athens e, neste semestre, estava morando fora do campus. A administração da universidade já foi informada, assim como as autoridades locais. A família fez um apelo público pedindo ajuda para encontrá-la. Quem tiver visto ou souber de algo deve entrar em contato com a polícia o quanto antes. Com base nas informações disponíveis, imagens de câmeras de segurança confirmaram que Alexis deixou os apartamentos Heritage Station. A colega de quarto, chamada Jordan, contou que a levou até uma loja por volta das 11:30 da noite. Era um local próximo da residência. Cerca de 1 hora depois, ela viu Alexis novamente e depois foi dormir. Na manhã seguinte, já no dia 31 de outubro, Jordan acordou e notou que a amiga não estava mais em casa. Ela havia dormido na sala de estar, mas não havia sinais de que Alexis havia estado por ali. Ao verificar o apartamento, percebeu que o celular, o documento de identidade e o cartão bancário de Alexis também não estavam mais lá. Antes de sair para a aula, Jordan percebeu que a porta de entrada estava trancada.
Era possível que Alexis tivesse apenas saído para uma festa ou para encontrar alguém naquela noite. No entanto, as câmeras só a mostraram na loja mencionada e os amigos afirmaram que não a viram depois disso. Na última hora, a polícia de Atlanta divulgou novas imagens que mostram Alexis na loja poucas horas antes de ela parar de responder às mensagens. Acredita-se que ela ainda estivesse usando as mesmas roupas no momento em que desapareceu. Nas redes sociais, a hashtag #Let'sFindLex começou a ganhar força, e voluntários passaram a vasculhar uma área de vegetação densa em frente à casa dela. Alexis nunca havia desaparecido sem avisar. O celular e a conta bancária permaneceram inativos, o que era especialmente preocupante, considerando o quanto ela era responsável com seus familiares. Aos poucos, a esperança foi dando lugar a pensamentos pesados. Mesmo assim, na época, a polícia ainda não descartava da possibilidade de que a jovem tivesse saído por vontade própria por algum motivo desconhecido. Já fazia quase uma semana sem nenhum contato. Os pais de Alexis, seus irmãos, irmãs, primos e amigos se reuniram, cheios de esperança e em oração para que tudo terminasse bem. Estavam todos de mãos dadas e junto deles estava o reitor da Universidade Clark Atlanta, que reconheceu que o desaparecimento de Alexis foi um choque profundo para toda a comunidade acadêmica. Hoje nos encontramos com a chefe da segurança do campus da Clark Atlanta University, Deborah Williams. Ela garantiu à família que sua equipe faria tudo ao seu alcance para trazer a jovem de volta para casa. Também finalizamos uma conversa com a chefia da polícia de Atlanta. Eles confirmaram que, como responsáveis pela investigação, estão comprometidos em esclarecer o que aconteceu com Alexis. Tanto a família quanto eu acreditamos que a equipe que está cuidando do caso é realmente dedicada. Temos fé de que a verdade virá à tona. Mas hoje, junto com esta família, quero fazer um apelo a todos os moradores de Atlanta. Primeiro, por favor, incluam Alexis e seus entes queridos em seus pensamentos e orações. E mais importante ainda, se houver alguém entre os estudantes do centro universitário ou entre os moradores da cidade que saiba de qualquer detalhe, por menor que seja, não se cale. Qualquer informação pode fazer a diferença. Se você tiver alguma pista, entre em contato com a polícia. Isso pode ser decisivo para que eles façam tudo o que estiver ao alcance para encontrar Alexis e trazê-la de volta. Agora quem vai falar é o pai dela, o Sr. Bobby Wright. Ele veio de Atenas e tomou uma decisão firme. Não vai deixar a cidade enquanto sua filha não estiver ao seu lado. Filha, eu te amo. Por favor, volte. Só volte para casa. Eu não vou sair daqui sem você. Espero que algo maior esteja te protegendo. Estamos com você. Estamos esperando. Alexis. Estou com saudades. Como dá para ver, tudo isso está atingindo profundamente o coração de todos. Esta é uma família que se apoia na fé e na esperança. Eles oram pelo retorno dela e acreditam que isso vai acontecer. Enquanto as buscas continuavam, os oficiais ligaram para todos os hospitais e clínicas próximos, perguntando se alguma jovem havia dado entrada, talvez usando outro nome. E de repente, surgiu uma informação que direcionou novamente os esforços para o último local onde ela foi vista, seu apartamento. Após o desaparecimento dela, o pastor da família, Mark L. Hutchins, disse: "Sabemos o que ela vinha enfrentando. Eram momentos difíceis, situações que nenhuma mulher deveria passar. Por isso pedimos a todos que se importam que continuem orando por ela e pelos que a amam. Naquele momento, ainda não estava claro do que se tratava. Mas depois, soube-se que, 3 dias antes de Alexis parar de responder, ela procurou atendimento médico e registrou um boletim de ocorrência. Ela contou que acreditava que algo inaceitável havia acontecido e que poderia ter envolvimento de um rapaz chamado Baron Brantley, de 21 anos. Naquele dia, ela estava com amigas no apartamento. Estavam bebendo alguma coisa.
E segundo ela, Barron começou a se aproximar de maneira inadequada, mas ela deixou claro de imediato que não queria aquilo. Ele afirmou que confundiu ela com Jordan e Alexis e estava muito confuso e acabou entrando no quarto. Ela também foi até lá, mas depois se isolou no banheiro e trancou a porta por dentro. Segundo ela mesma, não se lembrava do que aconteceu depois. Simplesmente apagou. Quando recobrou a consciência, percebeu que seus pertences estavam danificados e o próprio Barron parecia não ter tido tempo de se recompor completamente. Naquele momento, Jordan bateu na porta e quando Barron abriu, ela notou que ele estava com uma aparência fora do comum. A primeira coisa que ele disse foi: "Eu não fiz nada com a Alexis." Já por volta das 6 da manhã, Barron deixou o apartamento usando o carro de Jordan, poucos minutos antes da chegada da polícia. Curiosamente, quem ligou para os serviços de emergência foi a própria Jordan, mas não por causa do que tinha acontecido, e sim para dizer que seu ex tinha levado o carro dela. Ela chegou a se referir a Barron como ex-namorado, o que não batia com a maneira como o relacionamento deles havia sido descrito anteriormente. Alexis, depois disso, foi ao hospital para passar por um exame. Os resultados confirmaram o envolvimento dela com Barron. Enquanto Alexis tentava se recuperar, Jordan, mesmo sabendo de tudo, deixou Barron voltar discretamente para o apartamento. Ele ficou lá por mais alguns dias. Alexis, por sua vez, contou às amigas que não se sentia segura e que agora preferia dormir na sala comum em vez do quarto. Ela evitava ficar no apartamento, sem sequer imaginar que Barron ainda estava por lá. Logo depois, os policiais voltaram para conversar novamente com as jovens. Jordan confirmou que tinha entrado em contato com eles, mas disse que agora ela e Alexis não se falavam mais. Quanto mais os investigadores avançavam, mais ficava claro que a situação era bem mais complicada do que parecia no início. No fim, Jordan, com o apoio do pai, que trabalhava na área de segurança pública em outro estado, levou os policiais até um local a cerca de 18 quilômetros do apartamento. Continuamos acompanhando uma notícia importante. Segundo informações confirmadas, uma estudante da Clark Atlanta que estava desaparecida foi localizada no condado de DeKalb. Fontes indicaram que ela foi encontrada no Parque Exchange, próximo ao cruzamento da I-285 com a Columbia Drive. No local, as autoridades rapidamente identificaram de quem se tratava. Hoje foi confirmado que era Alexis. Agora, os investigadores estão providenciando mandados de prisão para 2 pessoas. Esse foi um dos desfechos mais difíceis de imaginar. Uma história realmente dolorosa. No dia 8 de novembro, cerca de uma semana após Alexis deixar de dar notícias, ela foi encontrada naquele mesmo parque, a aproximadamente 18 quilômetros do apartamento. Ela havia sido escondida dentro de um recipiente de plástico. A investigação concluiu que a causa do desaparecimento dela não foi acidental. Logo depois, a polícia divulgou os nomes dos suspeitos: Judailin Injos Ndrikuskin, Jordan Jones e Barron Brantley. Ambos eram conhecidos no campus e a revelação causou um choque generalizado. O presidente do conselho estudantil, Lavon Campbell, declarou que, primeiro, todos ficaram abalados com a perda de Alexis e depois veio a perplexidade ao descobrir quem estava envolvido no ocorrido. O clima na universidade ficou extremamente pesado. Muitos estudantes ainda tentam entender o que aconteceu e encontrar explicações para algo que parece simplesmente impossível de compreender. A direção da universidade publicou uma carta aberta expressando profundo pesar pelo ocorrido e garantiu que profissionais estarão disponíveis no campus para apoiar quem precisar. O pai da jovem disse que, se alguém quisesse causar dor, ele mesmo teria enfrentado isso. "Eles não precisavam tirar minha filha de mim", disse ele com tristeza. De forma inesperada, Barron e Jordan começaram a falar sobre o que havia acontecido, aos poucos admitindo o que se passou com Alexis.
Segundo eles, por volta das 3 da madrugada do dia 31 de outubro, surgiu uma discussão entre as duas, que rapidamente se transformou em algo mais sério. Ao ouvir os gritos, Barron saiu do quarto de Jordan e também se envolveu. Tudo aconteceu muito rápido. Tão rápido que Barron admitiu ter segurado Alexis enquanto Jordan colocou um saco plástico sobre ela. De acordo com o relato de Barron, naquele momento ela tentava respirar e sua situação era grave. Uma gravação da câmera de segurança na garagem mostrou que, por volta das 3 da manhã, eles se aproximaram de uma das portas do prédio com o carro de Jordan. A investigação concluiu que foi nesse momento que Alexis foi levada até o veículo. Eles a colocaram em um recipiente de plástico retirado do apartamento, limparam a sala onde tudo havia acontecido e, em seguida, levaram o recipiente até uma área arborizada próxima ao Exchange Park, na Geórgia. Depois disso, os dois voltaram para casa e foram dormir. Mais tarde, naquele mesmo dia, Jordan mandou uma mensagem para uma amiga pedindo que trocasse o recipiente por outro. Naquela mesma noite, Jordan e Barron se arrumaram e foram a uma festa de Halloween. Para os investigadores, não há dúvida de que os dois estavam totalmente cientes de tudo e agiram de maneira coordenada e intencional. Mesmo tendo desligado o celular de Alexis, Jordan continuou enviando mensagens para ele, fingindo preocupação com o desaparecimento. Nas redes sociais, ela publicou um post pedindo ajuda, aparentando estar abalada e buscando apoio. Esse é um momento muito difícil para mim. Me sinto impotente, meu coração está em pedaços. No entanto, seu comportamento não demonstrava nenhum sinal de arrependimento, nem qualquer indício de angústia pelo que havia ocorrido. Ambos agiram como se nada tivesse acontecido. Mais tarde, ao realizar uma perícia no apartamento com um reagente especial, foram encontrados pelo menos 6 pontos com vestígios biológicos na sala, apesar das tentativas de limpeza. A origem desses vestígios e como foram parar ali ainda é desconhecida. O motivo do que aconteceu ainda não foi esclarecido, e os detalhes do desentendimento seguem incertos. Existe a hipótese de que tudo tenha começado com uma denúncia que Alexis fez no dia 27 de outubro, 3 dias antes de parar de responder às mensagens. No entanto, as autoridades destacam que não é possível afirmar se essa denúncia foi determinante ou se tudo começou com um desentendimento comum que saiu de controle de forma inesperada. A despedida de Alexis aconteceu no dia 16 de novembro. A cerimônia foi transmitida ao vivo. Muitas pessoas compareceram e ainda mais acompanharam tudo pela internet. Pouco tempo depois, Jordan Jones e Barron Brantley foram oficialmente acusados por um júri. Acusados no caso da estudante da Clark Atlanta University, declararam que não reconhecem qualquer culpa. Eles enfrentam 6 acusações, incluindo delitos graves, privação de liberdade e tentativa de encobrir o que ocorreu. Um dos envolvidos, Barron, recebeu acusações adicionais por descumprimento das condições da liberdade condicional e por ter atrapalhado uma tentativa de contato com os serviços de emergência. Por outro lado, não foram apresentadas acusações relacionadas a situações íntimas forçadas. Também foi oficialmente anunciado que o Ministério Público não buscará a pena máxima para nenhum dos dois. Barron já era conhecido pelas autoridades. Ele havia sido detido anteriormente por furtos, conflitos com outras pessoas, infrações no trânsito, tentativa de fugir da polícia e situações familiares delicadas. Em um período de 2 anos, foi levado para a mesma unidade de detenção por 5 vezes. A jovem, suspeita de envolvimento na perda da colega de quarto, teve o pedido de liberdade sob fiança negado. Na audiência virtual de hoje, os pais da vítima pediram à juíza que mantivesse Jones sob custódia. A mãe, visivelmente emocionada, afirmou que o que aconteceu é simplesmente impossível de explicar. Embora um pedido anterior de soltura já tivesse sido negado, os advogados de Jones voltaram a argumentar em favor dela.
Alegaram que ela colabora com a investigação, não possui um histórico criminal relevante e não oferece risco para a comunidade. No entanto, a acusação afirmou que foram encontrados registros nas redes sociais em que, supostamente, ela pedia para que Barron apagasse imagens das câmeras de segurança instaladas no conjunto habitacional onde viviam. Os promotores também lembraram que, na época dos acontecimentos, Jones já tinha antecedentes por conduzir sob influência de substâncias. O pai e a mãe da jovem novamente se pronunciaram durante a audiência. Nada disso faz sentido. Absolutamente nada, declarou o pai. Mas para nós, ela era a luz. Para Charles também. Ela mudou nossas vidas. A juíza negou o direito de fiança para os dois acusados. A decisão foi tomada após vir à tona que, logo após o ocorrido, Jones abandonou os estudos e pretendia viajar para a casa dos pais em Michigan. Posteriormente, surgiu a informação de que ela tentou entrar em contato com possíveis testemunhas e passou à família da jovem afetada alguns dados e que não batiam com os resultados da perícia. Segundo ela, os exames não mostraram nada relevante, mesmo havendo sinais que apontavam para Barron. O advogado de Jones não respondeu diretamente a essa acusação, mas comentou que ela demonstrou solidariedade quando as primeiras suspeitas surgiram. No entanto, levando em consideração que Jones permitiu que Barron voltasse ao apartamento, a situação pareceu bastante contraditória. Atualmente, ambos os réus negam qualquer envolvimento com o caso e tentam transferir a responsabilidade um para o outro. Seus advogados entraram com um pedido para que os julgamentos aconteçam separadamente. Além dos atrasos causados pelo lockdown, a família e a acusação enfrentaram mais um golpe significativo em 2023. Foi quando, no caso envolvendo o desaparecimento da estudante da Clark Atlanta University, Alexis Crawford, surgiu uma reviravolta inesperada, mais de 3 anos após o ocorrido. Durante uma audiência na sexta-feira, foi revelado que uma das confissões feitas por uma das pessoas envolvidas não seria aceita em tribunal. A justificativa foi de que, no momento do interrogatório, ele possivelmente estava sob efeito de substâncias proibidas, o que torna impossível comprovar que suas palavras foram dadas sem qualquer influência externa. Mesmo com os investigadores alegando que a confissão foi espontânea e que coincidia com a versão apresentada por Jordan Jones, novas complicações surgiram. O tribunal também afirmou estar considerando a possibilidade de conceder fiança a Barron, uma notícia que causou profundo impacto em todos que conheciam Alexis de perto. Tammy, membro da família, escreveu em uma carta aberta: "Fiquei profundamente abalada ao saber que a possibilidade de soltura sequer foi cogitada." O pastor Hutchins apoiou suas palavras e destacou: "Quando você percebe que 2 pessoas de 21 anos destruíram a trajetória de alguém sem motivo algum, isso não só revolta, é algo que não se pode explicar. É o mal em sua forma mais pura." Em março de 2023, a data do julgamento ainda não havia sido definida, e diante das dificuldades com as provas e a questão da fiança, ninguém sabia ao certo quanto tempo mais tudo aquilo ainda levaria. A espera interminável é desgastante, e os entes queridos de Alexis se sentem completamente impotentes. Alexis tinha apenas 21. Ela estava apenas começando sua caminhada. Os últimos dias de sua vida foram marcados por uma traição profunda, e o desfecho foi especialmente cruel e injusto. Isso torna o caso ainda mais doloroso. Sua irmã Alexandria disse que Alexis sempre será para ela um exemplo de força, inspiração e apoio. Já o pai compartilhou: "Valorizem seus filhos, conversem com eles, escutem e estejam presentes. Isso é o mais importante." Tammy acrescentou: "Nada vai trazer minha filha de volta, mas se ao menos não houver chance de que os responsáveis sejam libertados, isso já nos dará um pouco de paz e esperança enquanto aguardamos por uma decisão justa." Claremont,
Cidade do Cabo, África do Sul. Oniene Mkejana, de 19 anos, carinhosamente chamada de Nenê por todos, era caloura na Universidade da Cidade do Cabo, onde cursava cinema e mídia. Desde pequena, ela sonhava alto e sempre foi determinada, focada e acostumada a correr atrás do que queria. Nene fazia parte do conselho estudantil, se envolvia em projetos voluntários e era membro de vários clubes esportivos. A mãe dela dizia que sua filha tinha uma força única. Inspirava os outros a serem corajosos, falarem com sinceridade e nunca esconderem quem realmente são. Ela sempre estava lá para apoiar quem precisasse. Além dos estudos, Nene era apaixonada por moda, por viagens e sonhava em conhecer o mundo todo. Era leve, cheia de energia, uma presença vibrante. O irmão Izona lembrava: éramos opostos completos. Ela era sociável, trazia vida para dentro de casa. Quando alguém se perdia nos próprios pensamentos, era ela quem trazia de volta para o foco. Isso era o que tornava a Nenê tão especial. No sábado, dia 24 de agosto de 2019, Nenê seguiu sua rotina. Organizou o quarto, estudou e planejava encontrar amigos. Ela havia feito uma compra online e, quando o pedido chegou, foi até a agência dos Correios na rua Clarence para buscá-lo. Ao chegar, foi informada de que, por conta de uma queda de energia, o sistema estava fora do ar. A encomenda já tinha sido entregue, mas não poderia ser retirada naquele momento. Naquela região, esse tipo de interrupção era comum, então o funcionário sugeriu que ela voltasse por volta das 2 da tarde, quando tudo provavelmente já teria voltado ao normal. Nene não se incomodou. Tinha outras coisas para resolver pela cidade e pretendia retornar mais tarde de táxi. Com o cair da noite, uma inquietação começou a crescer. Ela não apareceu no jantar do alojamento, nem respondeu mensagens. Para quem conhecia Nenê, isso era completamente fora do normal. Ela era extremamente organizada, então esse silêncio inesperado acendeu o sinal de alerta. Não demorou para que amigos e vizinhos começassem a se mobilizar. As buscas foram iniciadas imediatamente. Familiares, a universidade e a administração da residência contrataram 3 investigadores particulares para atuar em paralelo com a polícia. A hashtag #YolMpnistragam de volta ganhou força nas redes sociais e a universidade emitiu um comunicado prometendo reforçar a segurança no campus e fazer tudo ao seu alcance. O clima era de tensão. Um dia se passou, depois outro, mas nenhuma notícia de Nenê. A operação de busca se intensificava, mas sem sucesso. Era como se ela tivesse simplesmente desaparecido. Segundo informações da polícia, o Inene Mirvetiana foi vista pela última vez em um sábado à tarde. Ela estava na região de Claremont, indo em direção a uma agência dos Correios do bairro. Amigos preocupados têm se reunido em encontros de oração, lembrando de Uinene como uma alma generosa e cheia de luz. Todos mantêm a esperança de que ela volte em segurança para casa. Nene, como é chamada, é uma jovem bonita, forte e independente. Sempre foi responsável, confiável e muito verdadeira. Os amigos deixaram uma mensagem para ela. Nene, estamos te procurando. Estamos fazendo tudo o que podemos. Não perca a fé. Estamos com você. Você não está sozinha. A família contratou um investigador particular para acelerar as buscas. A história comoveu profundamente os moradores da África do Sul. Nas redes sociais, a hashtag #YolMpnistragam de volta começou a ganhar força. Algumas pessoas disseram tê-la visto por volta das 5 da tarde, próximo a um salão de beleza em Mowbray, a cerca de 10 minutos de carro da casa dela. Mas essa informação não foi confirmada. Depois de resolver algumas coisas no centro, Nene voltou brevemente para sua residência e, em seguida, chamou um carro por aplicativo, novamente com destino aos Correios. O prédio ficava numa rua movimentada entre uma escola e uma delegacia, a poucos metros de onde morava.
O motorista relatou que a deixou do outro lado da rua às 2h09 da tarde. Essa informação foi confirmada pelas câmeras de segurança de estabelecimentos da região. Segundo ele, ela parecia tranquila, não demonstrava sinais de tensão e agia normalmente. A jovem atravessou a rua em direção aos Correios e, a partir desse ponto, não foi mais registrada por nenhuma câmera. Dentro da agência, as câmeras estavam desativadas, então os responsáveis pelo caso conversaram com os funcionários. Um deles era Leandre Botta, de 42 anos. Foi ele quem ficou encarregado de registrar a encomenda dela, marcando para que ela passasse por volta das 2 da tarde. Descobriu-se que, naquele momento, ele era a única pessoa dentro do prédio. Ele havia trocado de turno com uma colega, permitindo que ela saísse mais cedo, e se comprometeu a encerrar o expediente sozinho. Outro ponto que chamou a atenção: a agência dos Correios oficialmente fecha aos sábados às 1 da tarde. Isso levantou questionamentos. Por que Leandré permaneceu lá mais 1 hora apenas por causa de uma encomenda? Além disso, descobriu-se que o pacote havia chegado no dia 16 de agosto e que ele havia registrado a chegada nesse mesmo dia. Porém, por algum motivo não explicado, ele não informou isso imediatamente, apenas 1 semana depois. Isso mesmo com Nenê já tendo ido até lá perguntar pelo pacote. Ainda assim, no dia 24 de agosto, ele novamente não entregou a encomenda, sugerindo que ela voltasse mais tarde, quando o local já estaria fora de funcionamento. Posteriormente, uma fonte anônima de dentro da agência revelou um detalhe inquietante. Após o fim de semana, quando dia e o prédio foi reaberto, um dos funcionários notou marcas estranhas nos materiais usados para limpeza. Durante a inspeção do prédio, os peritos encontraram vestígios compatíveis com o material genético de Nenê próximos ao cofre. No dia 29 de agosto, 5 dias após o desaparecimento de Nenê, a polícia deteve Leander Botta. Indícios do material biológico dela foram encontrados não apenas no prédio dos Correios, mas também no carro dele e nos calçados. Foi nesse momento que o caso passou de um simples sumiço para algo que muitos já temiam desde o início. Agora era uma investigação oficial relacionada a um desaparecimento. Um homem de 42 anos foi colocado sob custódia, suspeito de estar envolvido no sumiço de uma estudante de 19 anos da Universidade da Cidade do Cabo. A jovem havia sido vista pela última vez 1 semana antes. Apenas um grupo restrito de agentes da lei sabia que, no dia 26 de agosto, havia sido encontrada uma mulher em uma área de Khayelitsha. A condição em que ela foi localizada era extremamente delicada. Os danos e o fogo impossibilitaram qualquer reconhecimento visual. Ela havia sido deixada em uma cova próxima a uma antiga linha de trem. Foram realizados exames genéticos para confirmação de identidade. Pouco depois, ficou evidente. Era Nenê. Leander havia informado a polícia onde procurar. Na época, as autoridades se limitavam a dizer que estavam sendo conduzidas análises, incluindo exames detalhados, para identificar a pessoa e entender o que teria levado àquela situação. Enquanto ainda não havia confirmação pública de que se tratava de Nenê, os estudantes universitários realizavam vigílias que se estendiam pela noite. Eventos semelhantes ocorreram não só na cidade, mas por todo o país. As pessoas ficaram comovidas. Muitos haviam participado das buscas, sem saber que ela já havia sido localizada. A mãe de Nenê disse que carregava um sentimento enorme de culpa por não ter conseguido protegê-la. Ela recordava que sempre pedia à filha que tomasse cuidado, mas jamais imaginou que uma ida comum aos Correios em um sábado poderia acabar daquela forma. Leander confessou rapidamente. O que ele fez havia sido planejado com antecedência. Ele sabia a hora que ela retornaria e esperou o momento em que o local estivesse vazio. Tudo foi feito com intenções pessoais que não podem ser descritas no YouTube. Quando Nenê entrou no prédio vazio e pegou sua carteira, ele fechou a porta e se aproximou.
Ela tentou afastá-lo e começou a pedir ajuda. Mesmo assim, ele insistiu, enquanto ela lutava para se defender, chegando a correr em direção à saída. Quando ela implorava para que ele parasse, ele a empurrou ao chão e começou a apertar seu pescoço. Como ela ainda resistia, ele pegou um objeto pesado, uma balança de encomendas, e o utilizou contra ela. Depois do ocorrido, ele a escondeu dentro do cofre, cobrindo com travesseiros, cobertores e peças de roupa. Em seguida, saiu do local como se nada tivesse acontecido e foi até um bar. No dia seguinte, enquanto tudo ainda estava fechado, ele voltou calmamente. Como não havia câmeras, acreditava que jamais seria descoberto. Ele conversou com um segurança que fazia a ronda perto da agência dos Correios e conseguiu convencê-lo a permitir que estacionasse o carro no pátio de serviço. Leander colocou Nené dentro de um saco de correspondência e dirigiu até um lugar isolado, a quase 1 hora dali. Ao chegar numa linha de trem abandonada, ele a deixou em uma pequena cova e ateou fogo. Em seguida, foi até um lava-rápido para limpar o veículo. No dia seguinte, enquanto todos ainda a procuravam, Leander apareceu em uma loja em frente aos Correios. O local onde, no dia anterior, Nene havia descido de um táxi por volta das 2 da tarde. Ele pediu para ver as imagens das câmeras de segurança, dizendo que havia deixado algo perto da entrada e que tinha sumido. Mostraram o vídeo, mas a câmera não captava a porta da agência. Naquele momento, ainda se sabia pouco sobre Leander. Ele era bastante calado, mantinha-se distante dos outros e passava por um processo de separação. Mesmo assim, havia registros antigos em seu histórico, desde os anos 90. Em 2014, chegou a ser acusado de algo sério, mas o caso foi arquivado. Para os investigadores, porém, isso já era motivo de atenção. A justiça determinou que seu nome não fosse divulgado pela imprensa, mas nas redes sociais ele logo foi identificado. Muita gente entendeu de quem se tratava. Os relatos sobre Leander eram muito divergentes. Um vizinho dizia que ele era um homem tranquilo, religioso, frequentava a igreja, convidava as pessoas para orar e estudava as escrituras com elas. Mas havia opiniões bem diferentes. Muitas mulheres contavam que ele as deixava desconfortáveis e às vezes até assustadas. O leste da cidade do Cabo se encheu de pessoas que foram se despedir de Uinene Miruetiana, estudante da UCT cuja história abalou o país inteiro. Foi uma despedida dolorosa de uma filha, irmã, amiga, alguém admirada por sua sinceridade, inteligência, gentileza, força e singularidade. Familiares e pessoas próximas estavam devastados. Um deles disse: "Me perdoa por eu não estar lá para te proteger. Tenho muito orgulho de você. Agora a sua luta virou a nossa." Mesmo tendo estado pouco tempo conosco, ela deixou sua marca. Ela não será esquecida. E mesmo após a sua partida, o que ela representa ainda ecoa. Somos gratos por termos tido a chance de tê-la ao nosso lado, ainda que por pouco tempo. Dizer que o que aconteceu gerou indignação é pouco. Em setembro de 2019, os protestos contra os maus tratos às mulheres chegaram ao ápice. Milhares de pessoas saíram às ruas exigindo mudanças e demonstrando apoio à família de Nene. A hashtag #AsiaAmNext se espalhou por todo o país. O próprio presidente Cyril Ramaphosa se juntou à mobilização. Ele foi até a casa da família de Nene, acompanhado por integrantes do governo, para prestar solidariedade e garantir que a tragédia não passaria impune. Moradores incendiaram a casa de Leander. Foi necessário acionar 14 unidades dos bombeiros para conter as chamas e impedir que a multidão revoltada avançasse ainda mais. Com medo de que ele pudesse ser solto mediante fiança, algumas pessoas cavaram um buraco no quintal. Diziam que era para esconder caso algo fosse encontrado. Um dos moradores desabafou: "Ele enganou a todos nós. Fingiu ser uma pessoa de fé, mas era algo completamente diferente."
Tenho 19 anos, sou estudante, meu nome é Win, e estou com raiva, estou cansada. Vivem nos ensinando a como escapar. Dizem para andarmos em grupo, levar spray de pimenta, anotar rotas. Mas a gente não quer só escapar, a gente quer viver. Muitos estudantes ficaram em choque. Não é só tristeza, é uma ferida aberta, porque todos sabem que isso não foi um caso isolado. O nível de agressividade contra mulheres no nosso país já passou de todos os limites. Todo mundo sente isso de algum jeito. Todos sofremos. Todos estamos revoltados. No início parecia só mais uma notícia. Sim, aconteceu. Mas quando cheguei em casa e fiquei sozinha, caiu a ficha. Foi real. E aí bate o medo. Você entende que confiar nas pessoas não é mais tão simples, em ninguém. A agência dos Correios de Clarence, no bairro de Claremont, está temporariamente fechada. Moradores da vizinhança sugerem que ela nem volte a funcionar e que no lugar seja construído um abrigo para mulheres e crianças ou um memorial em homenagem a Winnie. O líder comunitário de Hartfield, James Fernie, declarou que uma decisão dessas exige muita discussão. Essa história gerou uma onda de indignação em toda a África do Sul e até fora do país. As pessoas clamam por mudanças, já que, segundo a OMS, o índice de crimes contra mulheres no país é quase 5 vezes maior do que a média mundial. No mesmo mês, outras 5 jovens perderam a vida em circunstâncias assustadoras na Cidade do Cabo, e o país continua entre os primeiros colocados no mundo em crimes de natureza sexual. Uma petição pedindo o retorno da pena máxima para esse tipo de ação reuniu mais de 600 mil assinaturas. A população quer justiça. No tribunal, Leanda admitiu o que fez. Senhor Leanda Porter, o senhor ouviu as acusações feitas contra o senhor? Sim, ouvi. Então o senhor declara que é responsável por todas elas? Sim, meritíssima. Muito bem. Vejo que foi feito um acordo no processo. E o senhor tem consciência de que, caso ele seja aceito, o senhor será declarado culpado, receberá um registro formal e será punido de acordo com os termos? Sim, entendo. Graças aos seus advogados, ele declarou: reconheço que estava plenamente consciente de quão inaceitáveis eram minhas atitudes e assumo total responsabilidade por elas. Minha intenção era causar sofrimento e tirar a vida da pessoa envolvida. Pela primeira acusação, um ato grave de natureza íntima, foi sentenciado à prisão perpétua. Pela segunda, também relacionada a um episódio semelhante, novamente prisão perpétua. Pela terceira, por tirar a vida de Winnie de forma ilegal, mais uma pena perpétua. E por fim, pela quarta acusação, 5 anos de reclusão. No total, ele recebeu 3 penas de prisão perpétua mais 5 anos, com possibilidade de liberdade condicional somente após 25 anos. O juiz se dirigiu à família de Winnie. Ela lutou até o fim. O que aconteceu foi um ato realmente cruel e impiedoso. Talvez isso não traga alívio agora, mas é importante saber que ela demonstrou verdadeira vontade de viver e coragem diante do que enfrentou. O tio da jovem destacou que a família está satisfeita com a decisão da justiça. Claro que isso não trará o Winnie de volta, mas reconhecemos que a sentença foi justa. Não sentimos compaixão por esse indivíduo. Ele fez o que fez. Para nós, é um exemplo revoltante do que uma pessoa pode fazer com outra. Os familiares de Demrokia afirmaram que não aceitam as desculpas de Luyanda Bota. Nenhuma punição, por mais severa que seja, trará nossa filha amada de volta. Mas com essa sentença, vemos que o sistema judiciário pode sim funcionar de forma eficaz. Mesmo já cumprindo sua pena, ele voltou ao tribunal. Desta vez, por um caso envolvendo uma tentativa parecida ocorrida ainda em 2014. Na época ele foi detido, mas o processo foi encerrado. Após o que houve com o Winnie, o caso foi reaberto. Durante a audiência, ele alegou que mantinha um relacionamento com uma estudante de medicina e que houve um desentendimento entre eles por causa de traições.
Disse que foi até a faculdade dela, onde os seguranças o deixaram entrar sem verificar sua identificação. Ao não encontrá-la no quarto, ouviu o barulho da água no chuveiro feminino e pensou que ela estivesse ali com alguém. Ao entrar, se deparou com outra jovem que nunca tinha visto antes. Assim que ela o viu, gritou e saiu correndo. Ela estava em choque, gritou bem alto, fiquei assustado, recuei e saí correndo do banheiro, relatou ele no tribunal. Segundo ele, não teve nem tempo de entender o que estava acontecendo. Ele acrescentou ainda que voltou para se explicar, mas a moça já estava caída no chão, confusa, com a toalha entreaberta. Insistiu que nem chegou a tocá-la. O relato dela, porém, foi bem diferente. Ela afirmou que ele a abordou de forma agressiva no banheiro, mas no início de 2025, o tribunal o considerou inocente neste processo. Foi aberta uma investigação interna para entender como ele conseguiu continuar trabalhando nos Correios, mesmo tendo tido problemas com a justiça no passado. Um porta-voz da instituição confirmou que, no momento da sua contratação, tanto como temporário quanto como efetivo, nenhuma verificação foi realizada. O próprio Leander declarou na época que não tinha qualquer histórico com a justiça. Durante essa mesma apuração, descobriu-se que a Agência de Segurança Pública já havia identificado centenas de casos semelhantes, nos quais pessoas com passados parecidos já atuavam no sistema. Em resposta, o Ministério da Justiça e a Administração Prisional preparou 3 novos projetos de lei, propondo medidas mais rigorosas para quem desrespeita a legislação. Entre as principais mudanças estão regras específicas para a punição de atos contra pessoas em situação de vulnerabilidade, um processo simplificado para solicitar medidas protetivas em casos de ameaças dentro da família e a ampliação da lista de nomes incluídos no Registro Nacional. O presidente anunciou que, após a formação de 5.000 novos agentes no ano passado, neste ano foram convocados mais 7.000 cadetes. Tudo isso como parte de um esforço para reforçar a segurança nas comunidades. Nele foi alguém que marcou a vida de muitos, até mesmo daqueles que a conheciam apenas pelas notícias. Em sua homenagem, foram criados um fundo e uma bolsa de estudos. Eventos temáticos são organizados, encontros com jovens realizados. Até um time de futebol leva seu nome. Na cidade onde nasceu, sua memória continua sendo respeitada até hoje. A escola onde ela estudou realizou uma cerimônia em sua memória. Em nota, o Colégio Kingswood declarou: "Foi uma honra para nós considerar nele parte da nossa família. Os alunos dessa escola agora podem receber o prêmio Neely Agate, dedicado àqueles que demonstram coragem e sensibilidade diante da injustiça." Uma de suas amigas escreveu nas redes sociais: "Escrevo isso durante uma noite do pijama. Estamos todos aqui, os mais próximos. Tentamos nos distrair vendo filmes, ouvindo música, mas a tristeza ainda paira no ar. É como uma sensação que envolve tudo durante a noite e não deixa o amanhecer chegar tranquilo. É cedo demais para perder uma amiga. E para você, é cedo demais para partir." Seu irmão, Ezon, compartilhou: "Penso muito nos momentos que vivemos e me pergunto se estou fazendo agora algo que ela se orgulharia. Às vezes, sinto que não estou à altura e então me esforço mais. É assim que a mantenho viva dentro de mim." Dia das Mães, 9 de maio de 2021, Condado de St. John's, Flórida. Os pais comunicaram o desaparecimento de Tristan Bailey por volta das 10 da manhã. A última vez que a viram foi perto da meia-noite. Tristan era aluna do 7º ano, conhecida por sua bondade, energia e simpatia. Ela fazia parte da equipe de líderes de torcida, e sua treinadora lembrava como ela inspirava os outros, transmitia boas vibrações e impulsionava o grupo a seguir em frente. A jovem estudava na Patriot Oaks Academy, que atende cerca de 1.500 alunos. Por volta das 2 da tarde, o departamento do xerife local anunciou oficialmente o início das buscas.
Apenas algumas horas depois, foi emitido um alerta especial, utilizado em situações em que alguém desaparece e pode estar em situação delicada, mesmo sem indícios de sequestro. As autoridades acionaram a mídia enquanto moradores e voluntários se uniram em uma grande mobilização. Porém, após 16 horas de buscas, um dos participantes, ao passar por um dos lagos da região, se deparou com uma descoberta devastadora. Em coletiva de imprensa, o xerife declarou: "Hoje, por volta das 10 da manhã, a família de Tristan nos procurou. Eles a viram pela última vez perto da meia-noite. Desde o início da manhã até o fim do dia, todo o condado, tanto nossos agentes quanto vizinhos, participou de uma busca intensa e conseguimos localizar o que acreditamos ser os restos de Tristan." Essa é uma informação inicial que ainda será oficialmente confirmada. Já informamos o distrito escolar. A comunidade está passando por um momento muito difícil. Peço que todos respeitem os sentimentos da família e deem espaço para que possam lidar com essa perda juntos. O local da descoberta ficava próximo a um lago de retenção, a leste do final da rua Saddlestone Drive. Mais tarde foi revelado que a situação foi extremamente cruel. O laudo apontou mais de 100 marcas, quase metade delas associadas a tentativas de defesa. Perto dali, na água, foi encontrada uma faca de caça dobrável, que, segundo os investigadores, teria sido usada no ocorrido. A lâmina estava quebrada e o pedaço que faltava foi localizado exatamente onde a jovem foi encontrada. Apesar de tudo, os moradores continuam prestando enorme apoio à família. Os parentes de Tristan afirmam sentir o carinho e a solidariedade de todos que não ficaram indiferentes. Um dos colegas, Aiden Austin Smith, estudante do 6º ano da escola Swiss Point Middle School, sugeriu organizar uma homenagem simbólica durante o jogo de sábado. Para o jogo Jamboree, que aconteceu pouco tempo depois dos acontecimentos que abalaram a todos, decidimos decorar os carros com o logotipo da Nike com uma asa, como símbolo da ascensão de Tristan. Também adicionamos suas iniciais, TB. Como uma forma de homenagem, muitas pessoas do condado entregaram gravações de câmeras residenciais à polícia, tentando colaborar com a apuração dos fatos. Em algumas dessas imagens, Tristan aparece caminhando nas primeiras horas da manhã, no dia em que ela foi vista pela última vez. À 1h15 da madrugada de domingo, ela foi registrada por uma câmera próxima ao centro North Amenity, em Durban Crossing. 30 minutos depois, outra câmera capturou imagens dela novamente, dessa vez na rua Saddlestone Drive, a pouco mais de 1 milha do local anterior. Em ambas as gravações, ela não estava sozinha. Havia alguém ao lado dela. A investigação se intensificou e no dia 10 de maio, perto do meio-dia, as autoridades anunciaram a detenção de um suspeito. Um chamado foi feito para os serviços de emergência, o que levou os investigadores até o local, onde as providências necessárias foram tomadas. O detido foi Aiden Fucci, um adolescente de 14 anos. Atualmente, ele está sob custódia no Departamento de Menores. Ele foi formalmente acusado com base em um artigo considerado de extrema gravidade. Aiden também estudava na Patriot Oaks Academy e morava perto de Tristan. De acordo com o relatório da prisão, câmeras de segurança registraram os dois jovens caminhando juntos pela rua Saddlestone Drive por volta da 1h45 da manhã. Essa estrada é cercada por uma área arborizada e ao final dela há um trecho que adentra diretamente a mata. Foi justamente nessa região que, posteriormente, algo importante foi localizado. Uma das pessoas nas imagens usava um moletom claro com capuz, bermuda clara e tênis branco com o logotipo preto da Nike. A descrição corresponde à aparência de Aiden. A outra figura, presumivelmente Tristan, vestia uma camiseta preta e calça preta, embora inicialmente acreditasse-se que ela estivesse com o uniforme da equipe de torcida.
O mesmo relatório afirma que o jovem, que correspondia à descrição, foi visto 2 horas depois caminhando de volta pela mesma rua e que segurava os próprios sapatos nas mãos. Posteriormente, ele afirmou que os havia retirado por estar com os pés cansados. Logo depois, no dia 9 de maio, ou seja, um dia antes da prisão, a polícia foi até a casa dele para fazer perguntas. A residência está localizada a apenas meio quilômetro de onde ocorreram os eventos centrais. Quando foi colocado dentro do carro da polícia, ele tirou uma foto ambígua e a publicou no Snapchat. Mais tarde, durante a busca na casa, foram apreendidos itens considerados relevantes para o andamento do caso. A equipe de peritos trabalhou sem parar, analisando cuidadosamente cada evidência com a esperança de encontrar qualquer vestígio mínimo de material genético. Normalmente, esse tipo de exame pode levar meses, mas neste caso, tudo foi agilizado ao máximo. No fim, vestígios biológicos de Tristan foram encontrados nos tênis e na camiseta que estavam no quarto de Aiden. Em mais de 2 décadas lidando com situações delicadas, essa provavelmente foi uma das mais complicadas que já enfrentei. Sinceramente, o rapaz agia como se não tivesse dúvidas sobre o que estava fazendo. E, embora oficialmente ainda fosse jovem, sua atitude foi bastante madura. Acredito que ele deve ser responsabilizado pelo que aconteceu. Durante a investigação, vamos utilizar desde documentos escolares até informações obtidas com autorizações judiciais, além dos relatos de quem o conhecia bem. Segundo os registros do processo, Aiden afirmou que, naquela noite, ele e Tristan estavam na casa de um conhecido em comum. Mais tarde teria ocorrido um desentendimento entre eles, que, segundo ele, terminou com ele supostamente empurrando ela, o que a fez cair e bater a cabeça. No entanto, os detalhes exatos dessa situação ainda não foram confirmados, e permanece a dúvida sobre como os dois acabaram sozinhos na rua naquela noite. No dia 11 de maio, Aiden participou por videoconferência de uma audiência no Centro de Acolhimento para Jovens do Condado de Volusia. A sessão foi presidida pelo juiz Michael Orfinger. Estavam presentes seus pais, Tristan e Jason, além do advogado Anwar Snoba. "Por favor, levantem a mão direita", solicitou o juiz. "Todos os 3, por gentileza, juram dizer a verdade, toda a verdade e nada além da verdade?" "Sim", responderam eles. "Obrigado. Então, Sr. Foote, meu nome é juiz Orfinger. Hoje estamos realizando a audiência sobre sua detenção, o chamado comparecimento inicial. Preciso determinar se há indícios suficientes de que algo fora das normas ocorreu e de que você teve participação. Se isso for confirmado, discutiremos os próximos passos, se você será liberado ou permanecerá sob custódia." "Entendido, senhor." Aiden foi formalmente acusado por um ato considerado extremamente grave, uma conduta marcada por total desrespeito aos princípios que orientam a convivência humana, embora sem uma intenção clara desde o início. Apesar de tecnicamente ser classificado como infração de 2º grau, sua gravidade se equipara à de 1º. O juiz decidiu que ele continuaria no centro para menores por mais 21 dias, até que o promotor do condado definisse se o caso seria transferido para a esfera adulta. Uma semana depois, o advogado Anwar Snoba entrou com um pedido para se retirar da defesa, que foi aceito pela corte. Os pais de Aiden solicitaram a nomeação de um defensor público gratuito, alegando não ter condições financeiras para pagar por um. Dificuldades financeiras significam que a pessoa não tem condições de pagar um advogado caso enfrente uma acusação grave. O pedido da mãe de Aiden foi aprovado imediatamente, mas o do pai dele foi inicialmente negado. No entanto, após ele explicar que trabalha por conta própria e que desde então não conseguiu mais emprego, o auxílio também foi concedido a ele. Agora, os interesses do adolescente de 14 anos serão representados por um defensor público.
Centenas de milhares de pessoas assinaram uma petição pedindo ao Ministério Público do Estado e ao governador Ron DeSantis que o caso de Aiden Fucci fosse analisado como o de um adulto, além de solicitar que a acusação fosse reclassificada de uma versão mais branda para a mais severa possível. No dia 18 de maio, foi realizada uma cerimônia em memória de Tristan Bailey. Pessoas vestidas de branco e turquesa, suas cores preferidas, se reuniram na igreja Celebration em Jacksonville. Foi um momento realmente comovente. Familiares e amigos compartilharam lembranças e falaram sobre a luz e a bondade que ela deixou como legado. Todos demonstraram uma força impressionante, resiliência e carinho, e era evidente como estavam profundamente unidos. Vocês são admiráveis e o apoio que veio da comunidade foi impressionante. Faltam palavras para agradecer por tanto. Hoje, eu prometi que não deixarei a memória dela se apagar. Farei o possível para que o nome dela seja mais forte do que qualquer coisa ruim que tenha acontecido, que a bondade demonstrada pelos amigos, pela família, por nossa cidade e até por pessoas de outros países continue sendo parte da história de Tristan. Prometo tentar fazer algo realmente positivo em nome dela. 1, 2, 3. O link do vídeo está na descrição, caso queiram assistir. Já no dia 27 de maio, foi anunciado oficialmente que Aiden Fucci será julgado como adulto e a acusação passou a ser a mais séria possível, com um fator agravante de intenção. O grande júri apoiou essa decisão de forma unânime. A acusação está relacionada a Tristan Bailey. Depois que os jurados apresentaram sua conclusão, foi assinado um documento determinando que o caso saísse da vara da infância e juventude e fosse transferido para a justiça comum. Essa decisão foi essencial. Foi ela que abriu caminho para uma nova fase do processo. Agora, portanto, o caso de Aiden será julgado no Tribunal Comum do Condado de St. John's. Quero ser direto. Ninguém sente prazer em lidar com um caso envolvendo um jovem dessa maneira. Mas junto com minha equipe, analisamos tudo, cada detalhe, cada circunstância, todo o arcabouço legal. E embora difícil, a decisão foi clara. Não é apenas triste. Isso revela uma situação muito delicada, na qual, infelizmente, não restava outra escolha. Diante de tudo o que soubemos, não havia outro caminho possível. De acordo com vários testemunhos, o acusado teria insinuado mais de uma vez que pretendia fazer algo grave com alguém. Embora nunca tenha mencionado nomes específicos, dizia querer levar uma pessoa até uma área isolada e feri-la com uma lâmina. Atualmente, materiais adicionais estão sendo analisados por uma unidade forense do estado da Flórida. Os especialistas investigam se há vestígios de sangue ou material genético. Agora, sobre o significado da decisão de que ele será julgado como adulto e não segundo as regras aplicadas a menores de idade. Se o caso fosse analisado pela Vara da Infância e Juventude, ele não poderia ser mantido sob custódia depois de completar 21 anos. No entanto, como a acusação envolve um ato de grande gravidade, o sistema judicial automaticamente aplica os critérios de julgamento adulto. Assim, logo após o júri ter apresentado sua acusação formal no dia 27 de maio, o processo de Aiden foi imediatamente transferido para a jurisdição criminal de delitos graves. Na sua primeira audiência, já sob esse novo enquadramento, o juiz Howard M. Maltz leu as acusações que pesam contra ele. Em 28 de maio de 2021, ele iniciou a sessão com a seguinte declaração: "Esta é a audiência inicial do caso Estado da Flórida contra Aiden Fucci. Número do processo: 21.825 CF. Você é Aiden Fucci?" "Sim, senhor." "Muito bem. O Ministério Público está representado pelo Sr. Lewis e a defesa pela Sra. Peoples. Bom dia a todos. Sr. Fucci, por favor, levante sua mão direita." "Você jura dizer apenas a verdade?" "Sim, senhor." Em seguida, o juiz explicou a natureza da acusação.
Aiden é formalmente responsabilizado por ter tirado a vida de outra pessoa de forma intencional, a acusação mais grave prevista pela legislação. Em tese, essa infração pode resultar em reclusão perpétua ou, em casos extremos, uma penalidade mais definitiva. No entanto, como Aiden ainda não havia completado 18 anos na data dos acontecimentos, essa possibilidade é excluída, conforme decisões anteriores das Cortes Supremas dos Estados Unidos e da Flórida. Com isso, a pena máxima que ele pode enfrentar é a prisão perpétua. "Você entende a acusação feita contra você?" perguntou o juiz. "Sim, senhor", respondeu Aiden. A ordem de detenção determinou que ele permanecesse sob custódia, sem direito à fiança. A promotoria confirmou que pedirá a manutenção da prisão sem possibilidade de liberdade. O juiz reforçou que a infração está entre as mais severas previstas pela lei, com pena máxima que pode chegar à prisão perpétua. Como o acusado ainda não havia atingido a maioridade no momento do ocorrido, a penalidade mais extrema não está sendo considerada. A Suprema Corte dos Piscas e Wheatfield já havia decidido, em 2005, que esse tipo de sanção não pode ser aplicado a quem era menor de idade na ocasião do fato. Caso Aiden seja considerado culpado, ele poderá enfrentar uma condenação à prisão perpétua. Apesar de a legislação da Flórida, em teoria, prever a possibilidade de liberdade condicional, na prática essa medida raramente é aplicada. Já em 1983, o Legislativo Estadual aboliu essa alternativa para a maior parte dos delitos graves e, em 1995, ela foi suspensa também para os demais. De acordo com as leis do estado da Flórida, quando uma pessoa menor de idade recebe uma sentença de reclusão perpétua, após 25 anos da data da prisão, o tribunal é obrigado a reavaliar essa pena. Durante essa reavaliação, o juiz pode levar em consideração diversos fatores, como, por exemplo, a opinião da família da pessoa afetada ou se o réu representa algum risco para a sociedade. No entanto, mesmo com essa reanálise, qualquer adolescente condenado por um ato de gravidade extrema deve cumprir no mínimo 40 anos de detenção. O promotor estadual, R. de Arrojeta Larisa, declarou que a acusação buscará a pena máxima, mas também ressaltou que Aiden pode ter a chance de recorrer, como parte de uma iniciativa mais ampla para rever sentenças de menores no estado. Caso o tribunal determine a punição mais severa, Aiden ainda assim terá o direito de solicitar uma nova análise da sentença após 25 anos, já que atualmente ele ainda é menor. Todos esses desdobramentos dependem diretamente de sua postura no julgamento e do andamento dos acontecimentos nos próximos meses. As autoridades informaram que, até o momento, não há indícios de que Aiden apresente condições psicológicas que demandem atenção. Além disso, ele nunca havia tido problemas anteriores com a justiça. O que teria motivado essa atitude inesperada e perturbadora ainda permanece sem explicação. Contudo, segundo os investigadores, alguns dias antes do ocorrido, Aiden teria comentado com outras pessoas que pretendia fazer algo drástico dentro de um mês. Ele não mencionou nomes, mas descreveu uma ideia que envolvia levar alguém até uma área isolada e provocar sérios danos. As autoridades não confirmaram se havia alguma motivação de cunho pessoal. Também não há registros nos autos de qualquer ato semelhante praticado anteriormente. Está confirmado apenas que vestígios de DNA de Aiden foram encontrados no local do incidente, mas a natureza exata desse material não foi divulgada. Na internet, surgiram postagens de indivíduos alegando estar ligados ao ocorrido ou conhecer pessoas envolvidas. Essas declarações foram investigadas pelas autoridades e, de acordo com as informações oficiais, nenhuma dessas pessoas possui ligação com o caso. Atualmente, o Departamento de Polícia do Condado de St. John's afirma não haver outros suspeitos identificados, embora não descartem a possibilidade de que alguém possa ter ajudado Aiden após o fato.
A audiência do caso foi marcada para o dia 10 de junho, data em que Aiden deveria apresentar sua versão perante o juiz. Contudo, no dia 3 de junho, seu advogado entrou com uma declaração escrita em nome do cliente. No documento, constava a alegação de não culpado. Isso se tornou um ponto central na sequência dessa história amplamente comentada na região da Primeira Costa. Aiden Fucci afirmou sua inocência no episódio envolvendo o desaparecimento de sua colega de turma, Tristan Bailey, no condado de St. John's. Ele, aluno do 8º ano, está sendo acusado de atos planejados no dia 10 de maio contra uma estudante do 7º ano. Relata-se que, como o caso agora está sendo tratado como de jurisdição adulta, Aiden está detido na cadeia do condado de Duval, em Jacksonville, sem possibilidade de fiança. Embora a unidade tenha estrutura para acomodar pessoas mais jovens, ele está separado dos demais internos adultos. No dia 5 de junho, foi divulgado que a mãe de Aiden, Crystal, também passou a ser investigada. Ela está sendo acusada de tentar eliminar possíveis provas. A mulher se apresentou de forma voluntária às autoridades. Crystal Lane Smith, de 33 anos, foi detida e registrada no centro de detenção do condado de St. John's na manhã de sábado, por volta das 11h50. Ela foi indiciada com base em uma lei que trata de interferência em investigação. No estado da Flórida, isso é considerado um crime de 3º grau. De acordo com o mandado, após Aiden ser levado para prestar depoimento no dia 9 de maio sobre o ocorrido com Tristan, câmeras registraram Crystal lavando a calça jeans dele em casa. Posteriormente, uma análise técnica revelou a presença de vestígios biológicos no tecido. Esses mesmos vestígios foram localizados no ralo da pia onde a peça foi lavada. O advogado local Gene Nichols acredita que a demora na prisão da mãe se deveu à necessidade de colher depoimentos e reunir elementos. Apesar da acusação ter sido formalizada, ele não acredita que o processo contra Crystal avance significativamente até que o julgamento principal envolvendo o filho dela seja concluído. O caso dela será julgado na mesma instância criminal em que está sendo processado o de Aiden. Na visão de Nichols, é improvável que o gabinete do xerife do condado insista em uma penalidade severa para a mulher. Ele considera que a promotoria entende que se trata de uma mãe que, tomada pela emoção, acabou tomando decisões bastante questionáveis na tentativa de proteger seu filho.